Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Eu sou o Heron Rodrigues, apresentador do canal, e hoje iremos falar sobre o segundo governo Vargas, que foi marcado por transformações políticas, econômicas e sociais significativas no Brasil. Bem, Vargas assumiu a presidência em 1951, no seu segundo governo. Após vencer as eleições, permaneceu no cargo até 1954. Durante esse período, implementou medidas como a criação da Petrobras, a implementação de políticas trabalhistas e a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No entanto, seu governo foi marcado por controvérsias, crises, culminando na sua morte em 1954. O segundo governo Vargas foi um período da República em que o Brasil foi governado por Getúlio Vargas, de maneira democrática. Esse segundo governo ficou marcado por uma grande tensão política e social, e também por seu fim trágico. Só recapitulando um pouco, Vargas, quando foi deposto após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, ele manteve-se nos bastidores da política brasileira, na retaguarda, apoiando os grupos políticos, para garantir seu retorno a partir das eleições de 1950. No final de 1945, conseguiu eleger-se senador da República pelo PSD, pelo estado do Rio Grande do Sul. E assim mesmo, longe da presidência, manteve-se como uma figura presente da nossa política brasileira. Bem, agora vamos falar das eleições de 1950. Os três principais candidatos à eleição presidencial de 1950 foram Getúlio Vargas, pelo PTB, Cristiano Machado, pelo PSD e Eduardo Gomes, pela UDN. E durante os anos do governo Dutra, a estratégia adotada por Vargas foi de apagar a imagem de ditador construída durante o Estado Novo, que foi de 37 a 45, que chegou até a discursar no Senado defendendo os feitos do seu governo e os benefícios que trouxe para o país durante esse período. E nesse tempo, Vargas conseguiu o apoio do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, importante político da época, que havia recentemente sido eleito. E além disso, ele também conseguiu dividir o PSD e enfraquecer o candidato lançado por esse partido, Cristiano Machado. E durante a campanha, Vargas fez uso da política que ficou conhecida como trabalhismo, que é definida pelo historiador Thomas Skidmore como uma mistura de bem-estar social, atividade política da classe operária e o nacionalismo econômico. Durante a campanha eleitoral, Vargas reafirmou sua postura pela industrialização do país, conforme afirmava o historiador Boris Fausto. Essa excelente estratégia política de Vargas foi responsável por isolar Cristiano Machado no próprio partido, uma vez que Vargas havia garantido parte expressiva do apoio dos políticos do PSD à sua candidatura. Por fim, teve seu favor também a pouca habilidade de seus candidatos para obter votos do eleitorado. E o candidato udenista Eduardo Gomes chegou a afirmar ser contra a lei do salário mínimo, uma das medidas mais populares tomada por Vargas. E o resultado das eleições de 1950 não podia ser outro. Getúlio Vargas, do PTB, obteve 48,7% dos votos. Eduardo Gomes, da UDN, obteve 29,7% dos votos. E Cristiano Machado, do PSD, obteve 21,5% dos votos. Então vamos falar do governo Vargas. Esse governo democrático teve uma crise política e foi marcada pela forte atuação da oposição de Getúlio à crise econômica, principalmente pelo aumento da inflação e a tensão social que aconteceu em decorrência das crises políticas e econômicas e também das transformações que o país passava com forte crescimento urbano. E existia um debate muito forte sobre a política do desenvolvimento econômico que seria aplicada no Brasil. Havia aqueles que se alinhavam a uma postura nacionalista marcada para defender a ausência da influência de grupos e de capitais estrangeiros. Sendo assim, o desenvolvimento econômico seria conduzido pelo Estado. O outro grupo, por sua vez, considerava que a influência das corporações e do capital estrangeiro na nossa economia era fundamental. E esse debate também ecoava no Exército, que além disso refletia as tensões existentes no contexto internacional com relação ao comunismo por causa da Guerra Fria. O historiador Thomas Skidmore fala a respeito de dinheiro aplicado pela CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, em organizações brasileiras, com o objetivo de difundir as doutrinas norte-americanas no Exército brasileiro. E Getúlio Vargas, apesar de procurar conciliar as duas agendas em seu governo, esteve mais voltado para a saída nacionalista. Um dos projetos dentro da nossa proposta envolveu a criação de estatais para promover a exploração de recursos chaves, como o petróleo, ao propor a criação de empresas nacionais para a produção de energia elétrica
e a exploração do petróleo, Vargas foi fortemente atacado pelos opositores e inúmeros obstáculos foram criados para impedir a criação destas empresas nacionais, como a Eletrobras e a Petrobras. Primeiro, é importante pontuar que o projeto nacionalista de Vargas chocava-se com os interesses internacionais estabelecidos no Brasil naquele tempo. As historiadoras Lilia Schmidt e Heloísa Stering apontam que a criação da Petrobras prejudicava os interesses do Standard Oil e a criação da Eletrobras prejudicava os interesses da Light and Power Co., empresas estrangeiras. E a oposição que atacava Vargas formava majoritariamente por políticos udenistas, ou seja, da UDN. Tinha como argumento que as medidas nacionalistas tomadas pelo presidente eram parte de um projeto que abriria caminho para a subversão, a revolução e também algumas acusações que ele pretendia construir uma república sindicalista no país, aos moldes do peronismo na Argentina. E essas críticas causaram grande preocupação na classe média brasileira, convencida de que a política nacionalista na economia era parte de um projeto que levaria o país à luta de classes. Vargas até tentou conquistar o apoio da oposição udenista por meio de acordos políticos, mas os udenistas realmente se rechaçaram de qualquer tipo de acordo, pois o antigetulismo era um sentimento que alimentava uma parcela considerável da elite política brasileira. E a UDN era um partido que havia surgido como oposição ao varguismo. A UDN atuou consistentemente para impedir sua posse em 1950 e chegou a acionar o Tribunal Superior Eleitoral para que a vitória de Vargas fosse anulada por não alcançar a maioria absoluta dos votos, mais de 50%. Mas esse argumento caiu por terra, uma vez que a Constituição de 1946 não exigia isso. E além da UDN, a imprensa teve um papel destacado na desestabilização do governo Vargas. Jornais como O Globo, a Folha de São Paulo, os ataques de imprensa ao governo ganharam força a partir de 1953, depois de estourar um escândalo que acusou um jornal chamado Última Hora de receber recursos do governo. Antes de mais nada, é importante pontuar que o salário mínimo não era reajustado no país desde 1943. E quanto mais a inflação crescia, mais o custo de vida aumentava e o poder aquisitivo dos trabalhadores diminuía. Em dezembro de 1951, houve um pequeno aumento de salário, que não conteve a insatisfação popular. Com a reorganização dos sindicatos, haviam sido desmontados pela postura autoritária do governo Dutra. As lideranças trabalhadoras logo começaram a organizar-se para exigir melhorias salariais significativas. A organização dos trabalhadores levou à realização de uma das maiores greves da história do Brasil, a greve dos 300 mil. Essa aconteceu durante março de 1953 e mobilizou trabalhadores de diferentes categorias. Poucos dias antes da greve, uma passeata formada por 60 mil trabalhadores aconteceu em São Paulo. Esses acontecimentos levaram Vargas a perceber que era necessário reforçar as ações na direção e manter o apoio ao operariado urbano. E assim resolveu nomear Oswaldo Aranha para o Ministério da Fazenda e João Goulart para o Ministério do Trabalho. Essa nomeação de João Goulart visava aproximar os trabalhadores do governo, uma vez que Goulart era conhecido como Jango, que era do partido PTB e que tinha uma ótima comunicação com as lideranças sindicais. A nomeação de Goulart para a função afirmou a classe média e alimentou as denúncias da extrema-direita com o argumento de que Vargas estava instaurando uma tal república sindicalista aos moldes peronistas no Brasil. E durante o período em que esteve como ministro do Trabalho, Jango propôs o aumento do salário mínimo de 100%. E essa proposta estourou como uma bomba por parte da oposição. A UDN, a imprensa e o Exército atacaram fortemente o governo por conta dessa proposta. A pressão sobre Vargas fez ele demitir Jango do Ministério do Trabalho. Os militares preocupavam-se com o aumento do salário, no sentido de que ele reduziria as diferenças existentes entre trabalhadores sem qualificação e os militares com qualificação. Mas a demissão de Jango do Ministério foi um esforço de Vargas para conter a insatisfação da oposição. E, além disso, o presidente colocou no Ministério da Guerra um militar abertamente anticomunista. No entanto, mesmo com a pressão da oposição, Vargas se manteve firme e ratificou o aumento de salário de 100%. Mas a crise política de 1954 no governo Vargas intensificou. E as denúncias de que o presidente instauraria uma república sindicalista ganharam força. Houve até uma denúncia de que o presidente fazia parte de um esforço para implantar o Pacto ABC,
um acordo de cooperação comercial entre Brasil, Argentina e Chile para enfrentar a influência norte-americana. Esse pacto havia nascido de uma ideia de Perón, mas Vargas nunca aceitou fechar esse tipo de acordo com a Argentina. De toda forma, essas denúncias levaram à tramitação de um pedido de impeachment contra Vargas, que não funcionou e Vargas permaneceu no poder. Agora, o que realmente acabou com o governo de Vargas foi a tentativa de acabar com a vida de Lacerda, o atentado da Rua Toneleiro. A situação de Vargas em 1954 era delicada. O exército conspirava abertamente contra ele e a UDN agia impiedosamente contra seu governo. E uma série de denúncias eram realizadas pela oposição, mesmo muitas delas sendo falsas. Já existiu fake news, né? Um dos grandes nomes da oposição udenista foi o jornalista Carlos Lacerda, que se utilizava de seu jornal A Tribuna da Imprensa para difundir denúncias falsas contra o governo. Ele foi o pivô do fim do segundo governo Vargas. E além disso, um atentado fracassado, conhecido como Atentado da Rua Toneleiro, no dia 5 de agosto de 1954, esse atentado foi executado a mando do Gregório Fortunato, que era chefe da segurança pessoal do Getúlio Vargas. Essa tentativa de matar Lacerda fracassou. A tentativa resultou na morte do seu segurança, o militar da aeronáutica chamado Rubens Vaz. Esse acontecimento deu início a uma das maiores crises políticas da história brasileira. Vargas, contudo, não teve envolvimento na realização desse atentado, mas os historiadores argumentam que a ação foi o fruto de uma mobilização dos apoiadores de Vargas, temerosos pelo desmoronamento de seu governo. Fortunato foi convencido por membros do governo a contratar um pistoleiro, no caso, para acabar com Lacerda. Após o atentado, os pedidos de renúncia contra Vargas acentuaram-se. E quando investigações apontaram que o chefe da segurança do Palácio do Catete tinha sido o mandante do crime, a situação ficou insustentável. Pressionado e isolado, o então presidente optou pela saída extrema. Cometeu suicídio. E no dia 24 de agosto de 1954, ao atirar contra o próprio coração em seu quarto no Palácio do Catete, tirou a própria vida. Isso causou uma comoção imensa. As pessoas foram às ruas manifestar sua insatisfação contra seus perseguidores. Carlos Lacerda, por exemplo, teve que fugir às pressas do Brasil e só retornou após que os ânimos se acalmaram. Vargas deixou uma carta a testamento com um tom forte e emotivo e a sucessão à presidência realizada pelo vice-presidente Café Filho. Com a morte de Vargas, a internação de Café Filho, que se afastou por motivo de doença, depois veio Carlos Luz, que foi deposto, e o próximo à linha de sucessão seria o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, que assumiu a presidência da República e conduziu o lote ao cargo de ministro da Guerra até a próxima eleição. E assim termina o segundo governo de Vargas. Se gostaram, não deixe de deixar seu like, faça seu comentário e peça mais vídeos se você gostou dessa mesma natureza. Eu vou ficando por aqui e um forte abraço.